Olá, aluno! Olá, aluna! Você já pensou como acontece a interpretação de texto, a leitura e a interpretação de um texto? Quais camadas compõem o entendimento de um texto? E como se dá a leitura de um texto que não tem palavras, mas sim imagens? Nesse vídeo, nós vamos entender melhor os implícitos e os explícitos de um texto, sendo ele verbal ou não verbal. Quando nós lemos um texto ou observamos uma imagem, a nossa reação automática é ler os explícitos daquele texto, aquilo que a gente chama de posto. Então, nós chamamos de posto tudo aquilo que está dito no enunciado, que está escrito, né? E ele é de exclusiva competência do emissor da minha mensagem. Então, o posto a gente não consegue refutar, né? Ele é informação crua, por assim dizer. E quanto mais objetivo o texto, mais importante é esse posto, são essas informações, né? Os explícitos, para que não haja nenhuma dúvida. Então, por exemplo, esse trecho do texto sobre como criar sua conta digital. Você poderá criar a sua conta no portal gov.br e, por meio de uma única senha, conseguirá acessar vários serviços digitais do governo federal. Com a conta do gov.br, você poderá acessar, por exemplo, os serviços digitais do INSS, a carteira de trabalho digital e o seguro-desemprego. Aqui as informações estão bem explicadas e não tem espaço para dúvidas. Já o pressuposto é um tipo de implícito. Ele está nas entrelinhas do texto, mas ele é mais fácil de ser identificado, porque ele está no texto de alguma forma, né? A gente vai ver um exemplo. Então, essa informação sobre quem tem direito a tratamento prioritário. Tem direito a tratamento prioritário as pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos, conforme estabelecido pela Lei 10.048, de 8 de novembro de 2000. Então, a partir desse texto, a gente sabe quem tem direito ao atendimento prioritário e, de modo implícito, né, um pressuposto, a gente entende que quem não está nesses grupos que foram citados não tem direito ao atendimento prioritário. Isso não está escrito, mas a gente usa as nossas informações das entrelinhas para entender. E nós temos também os subentendidos. Os subentendidos, eles já são mais interessantes porque eles dependem mais da capacidade analítica e combinatória do leitor. Analítica para analisar o texto e combinatória para combinar com outras referências que ele já tem, para fazer inferências e deduções também. É importante dizer que os nossos subentendidos, às vezes eles não correspondem à realidade, porque ele vem de uma interpretação enviesada ou até mesmo de um erro de interpretação ou de conexão do leitor. Então, por exemplo, né, o título e o subtítulo dessa notícia. Microempreendedores individuais, MEI, devem regularizar dívidas até 31 de agosto. Para evitar que suas dívidas sejam cobradas na justiça, o MEI precisa quitar ou parcelar seus débitos até o fim deste mês. Então, o leitor ele pode inferir que tem muitos microempreendedores com dívidas porque durante a pandemia tiveram dificuldades, ou pode pensar que não conseguiram se organizar com a sua contabilidade, ou até mesmo que não entenderam as informações sobre como quitar quando abriram as suas empresas. Então, para interpretar com mais eficiência, é importante fortalecer as referências que essa pessoa tem de outros textos e conhecimento de mundo e estar sempre bem informado. E também é sempre muito importante checar se aquela interpretação está correta, ir atrás de mais fontes para entender se aquilo que ficou subentendido é real ou se é uma interpretação enviesada do leitor. Mas e quando são imagens? Quando se tratam de imagens, como que fica, né? São raras as vezes em que as imagens são meramente ilustrativas. Elas vêm para complementar, para completar, ou até mesmo para passar a imagem completa para o nosso leitor. Então, a gente pode pensar num afunilamento da interpretação de imagens. A gente começa num nível que é chamado de instintivo. É ali que a gente vai percebendo os elementos emotivos, né? As cores, as formas, as expressões, as emoções mais imediatas, né? Nossa primeira impressão daquela imagem.
Depois a gente afunila um pouco mais e a gente atinge um nível que é o descritivo. Nesse nível descritivo, a gente já tem a captação das informações nesse nível mais instintivo, né? E a gente já começa a analisar os elementos da nossa imagem. Então, as informações elas podem estar relacionadas à descrição dos ambientes ou aos personagens daquela imagem. E quando a gente chega lá no nosso fundo do funil, que é o nível simbólico, que a gente vai pensar sobre o significado daquela imagem, de tudo que compõe aquela imagem e tentar relacionar com o contexto para poder interpretar. A gente vai observar agora um exemplo de uma foto de jornal. Então, no primeiro nível de interpretação dessa foto, a gente entende que eles são atletas vestidos com as cores do Brasil e eles parecem emocionados, felizes, eles estão segurando medalhas. E no nível descritivo, a gente observa os atletas e as atletas com mais atenção e a gente entende que eles são atletas paralímpicos. E aí a gente vê a palavra Tóquio no fundo e a gente entende que essa foto está relacionada à Paralimpíada de Tóquio. E essa informação ela é confirmada pela legenda da imagem. E a gente começa a observar as cores das medalhas e a gente entende que elas são de ouro e de bronze. E no nível simbólico, a gente pode pensar nos atletas como exemplos de superação, de dificuldades, de treino, de dedicação e também como referências no esporte que eles praticam. Então, para interpretar um texto ou uma imagem, é muito mais do que observar ou ler, mas aprofundar o nosso olhar e fazer conexões.